Boa tarde, amigo criador de Manons e exóticos de bico reto. Eu sou o Vander e este é o nosso canal Exóticos Manon Mania. Hoje o nosso abraço especial vai para o Marlon Marques, o Adonai, a Vaniafa, que inscritos no canal, no nosso canal, têm enviado perguntas. Não estamos esquecendo, serão respondidas todas em tempo oportuno. Uma delas começará a ser respondida hoje. Quando falamos em biologia, de geneticismo, da genética da ave, nós vamos usar a expressão ave, mas entenda que isso se aplica a praticamente todo ser vivo, inclusive plantas. Mas no início do século XX, até então havia uma dificuldade de se estudar de uma maneira clara, de se desenvolver de uma maneira clara as diferenças aparentes e as diferenças não visíveis. E o geneticista dinamarquês William Johansen criou dois conceitos fundamentais e que se tornaram pilares para a genética, que são o fenótipo e o genótipo. Se nós conseguirmos entender a diferença entre genótipo e fenótipo, nós já estaremos dando um passo bem grande com relação a isso. Tanto fenótipo como genótipo são termos que vêm do grego, que na fusão de duas palavras. O fenótipo, feno, quer dizer evidente, visível, e o tipos é característica, ou seja, fenótipo é a característica que você pode ver. Nós ressaltamos que existem casos como o tipo sanguíneo e outros aspectos mais que só podem ser feitos através de exames laboratoriais. Mas na grande maioria o fenótipo é aquilo que nós conseguimos ver. Nós pegamos uma ave e sabemos que ela tem a cabeça de tal cor, o dorso de tal cor, o costal de tal cor, as asas, tudo isso você consegue ver. Isso é o que chamamos de fenótipo. O fenótipo tem um diferencial muito grande com relação ao genótipo, que o fenótipo pode ser alterado pelo ambiente. O fenótipo pode sofrer transformações com o passar do tempo. Wander, de que forma essas características podem ser alteradas? As penas, o brilho das penas, a intensidade da cor das penas, a vivacidade da ave, tudo isso que se pode ver pode ser alterado pelo meio. A alimentação que você dá, a suplementação que você impõe, a medicação que você controla, tudo isto pode alterar o fenótipo. Luz do sol, suplementação. Por exemplo, os criadores de canário usam muito a cantaxantina, que é para destacar a cor vermelha nos pássaros. Aí você vai num grande criador que usa a cantaxantina de maneira correta, isso é importante saber, e ele te vende uma ave vermelhinha. Quando você nasce os filhotes, você não aplica a cantaxantina da mesma forma e os seus filhotes nascem cenoura. E aí você muitas vezes critica o criador. Não é o criador, é o seu manejo. Observe quando você for comprar de um criador,
o manejo que ele aplica, porque isso é importante na continuidade do fenótipo, porque o vendedor vai te vender a genética. O fenótipo você tem que trabalhar. Ok, então o que é o genótipo? O genótipo pode ser alterado como fenótipo? De forma nenhuma. O termo genótipo é genus, que é procriar, provir, originar, e tipos características, ou seja, a característica da vida, a característica da ave, a característica que ela carrega no seu gene, no seu interior, no seu sangue, nas suas células. Essa característica não pode ser mudada. Estamos nos referindo a um genótipo quando dizemos, por exemplo, que uma ave é homozigoto dominante ou heterozigoto em relação à cor de suas penas. A gente olha para uma ave pela cor da pena, a gente sabe se ela é homozigoto ou heterozigoto. Parecem palavrões, mas são necessários para que a gente entenda como funciona a genética. O fenótipo resulta da interação do genótipo com o ambiente. Então, consideremos duas aves que tenham os mesmos tipos de alelos para pigmentação de pena. Exemplo, 2 negros marrons. Se uma delas toma sol com mais frequência e a outra não tanto, as tonalidades de pena serão diferentes. É isso que é a diferença entre genótipo e fenótipo. Enquanto o fenótipo do indivíduo pode ser observado diretamente, o genótipo tem que ser inferido através da observação do fenótipo, do genoma do indivíduo, da genética do indivíduo, da análise de seus pais e filhos ou parentes, porque isso é que vai determinar a genética. Por isso nós falamos sempre, comprar ave de criadores duvidosos vai sempre nos deixar duvidosos quanto ao critério usado na genética. Seria formidável termos acesso a preços acessíveis, a técnica do sequenciamento do genoma do indivíduo, mas infelizmente ainda é extremamente caro. Então é imprescindível, mais uma vez, aquilo que sempre temos dito: a galinha engorda aos olhos do dono. A sua observação é quem dará as condições para o desenvolvimento da sua ave. Quando um indivíduo apresenta fenótipo condicionado pelo alelo recessivo, conclui-se que ele é homozigoto quanto ao alelo em questão. Então, quando o indivíduo apresenta fenótipo condicionado pelo alelo recessivo, ele é homozigoto. Por exemplo, um indivíduo que apresenta um fenótipo condicionado pelo alelo dominante poderá ser homozigoto ou heterozigoto. O genótipo do indivíduo só poderá ser determinado pela análise de seus pais e de seus descendentes. Você precisa ir lá atrás, e aí você comprou de alguém que você não sabe quem é, e aí, puxa, e agora? Está saindo isso daqui. É isso que nós muitas vezes chamamos a atenção. É preciso ter cuidado e saber a diferença de comprar de um vendedor atravessador, que compra de diversos locais, aglomera junto e não sabe nem ele mesmo qual é a genética da ave, e também a diferença de comprar de um criador, que você sabe que ao olhar para aquele ninho, você tem a cor que você espera.
Se não é esse o foco, então você está perdendo tempo, porque ao fazer cruzamentos de maneira indevida, você vai jogar um monte de lata de tinta numa parede para dar uma aquarela de cores, e não uma genética pura. Se você quer cruzar, você tem um Manon negro-cinza, e você tem marcação e porte dele. Aí você tem um Manon negro marrom. Você tem uma ave pequena e mal marcada. Aí você pensa, muito simples, eu junto os dois e aí eu tenho um cruzamento perfeito. Errado. Você, para usar algo para que essa ave negro-marrom tenha melhor desenvolvimento, você precisa usar aves de linha canela, linha marrom, para que você vá fazendo o aprimoramento genético. Nós temos diferentes tipos de genes no mesmo fenótipo. Isso acontece porque existem genes dominantes e genes recessivos, e mais recentemente, sexo ligado. Os genes dominantes podem expressam seu fenótipo mesmo quando acontece com uma única ave. Se essa única ave tiver o gene dominante, independentemente da ave 2, você terá o gene dominante. De outra forma, se você tem o gene recessivo, se você tiver só uma ave com esse gene, ela não vai dar em nada. Você precisa das duas aves expressando um par de genes recessivos. Genes recessivos somente em pares. Genes dominantes, basta uma das pontas. Bom, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho com esta ideia. No próximo vídeo nós teremos gráficos, isso vai facilitar um pouco para a sua cabeça. Mas é só se lembrar sempre que você tem 3 tipos básicos de genótipos, de genes, que são os dominantes, os recessivos e o sexo ligado. Não vai dar para a gente fazer isso individualmente por aves, mas aquilo que a gente puder fazer, nós faremos. Ajude-nos enviando conteúdo, mantenha suas críticas para o canal nos grupos de WhatsApp, porque são uma importante baliza para que a gente possa saber se estamos crescendo ou precisamos melhorar a cada dia. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.